Capítulo 5 O caminho expiatório. Enquanto Célia cumpre a sua missão de caridade à luz do Evangelho, voltemos a Roma, onde vamos encontrar as nossas antigas personagens. 10 anos haviam corrido na esteira infinita do tempo, desde que Ovídio Lúcio e família haviam experimentado as mais singulares viravoltas do destino. Apesar de dissimularem as amarguras no meio social em que se agitavam, Fábio Cornélio e família sentiam um coração inquieto e angustiado. Desde o dia infausto em que a filha mais moça de Alba Lucínia se ausentara para sempre pelas injunções dolorosas do seu desditoso destino. Na intimidade, comentava-se às vezes o que teria sido feito daquela que Roma relembrava, tão somente como se fora uma querida morta da família. A esposa de Ovídio, essa, remoía os mais tristes padecimentos morais, desde a manhã fatal em que fora cientificada dos fatos ocorridos com a filhinha. Nos seus traços fisionômicos, Alba Lucínia não apresentava mais a jovialidade franca e a espontaneidade de sentimentos que sempre deixara transparecer nos dias felizes, em que o seu semblante parecia prolongar indefinidamente as linhas graciosas da primeira mocidade. Os tormentos íntimos vincavam-lhe as faces numa expressão de angústia recalcada. Nos olhos tristes parecia vagar um fantasma de desconfiança, que a perseguia por toda parte. Os primeiros cabelos brancos, filhos do seu espírito atormentado, figuravam-lhe na fronte como dolorosa moldura da sua virtude sofredora e desolada. Nunca pudera esquecer a filha idolatrada, que surgia no quadro de sua imaginação afetuosa, errante e aflita sob os signos tenebrosos da maldição doméstica. Por muito que a sustentasse a palavra amiga e carinhosa do esposo, que tudo fazia por manter inflexível a sua fibra corajosa e resoluta, moldada nos princípios rígidos da família romana, a pobre senhora parecia sofrer indefinidamente, como se uma enfermidade misteriosa conduzisse traiçoeiramente para as sombras do túmulo. De nada valiam as festas da corte, os espetáculos, os lugares de honra nos teatros ou nos divertimentos públicos. Ovídio Lúcio, se bem fizesse o possível por ocultar as próprias mágoas, buscava levantar em vão o ânimo abatido da companheira. Como pai, sentia muitas vezes o coração torturado e aflito, mas procurava fugir ao seu próprio íntimo, tentando distrair-se no turbilhão das suas atividades políticas e nas festas sociais onde comparecia habitualmente, levado pela necessidade de escapar às meditações solitárias, nas quais o coração paterno mantinha os mais acerbos diálogos com a razão preconceituosa do mundo. Assim, sofria intensamente entre a indecisão e a saudade, a energia e o arrependimento. Muitas mudanças se haviam operado em Roma desde o evento doloroso que lhe mergulhara a família em sombras espessas. Hélio Adriano, após muitos anos de injustiça e crueldade, desde que transferira a corte para Tibur, havia partido para o além, deixando o império nas mãos generosas de Antonino, cujo governo se caracterizava pelos feitos de concórdia e de paz, na melhor distribuição de justiça e de tolerância. O novo imperador, contudo, conservava Fábio Cornélio como um dos melhores auxiliares da sua administração liberal e sábia. Ao antigo censor agradava sobremaneira essa prova de confiança imperial, salientando-se que na sua velhice decidida e experimentada, mantinha-se em posição de franca ascendência perante os próprios senadores e outros homens de Estado, obrigados a lhe ouvirem as opiniões e pareceres. Um homem havia que crescera muito na confiança do antigo censor, tornando-se o seu agente ideal em todos os serviços. Era Silano. Satisfeito por cumprir uma recomendação afetuosa do seu velho amigo de outros tempos, Fábio Cornélio fizera do antigo combatente das Galhas um oficial inteligente e culto a quem prestava o máximo de honrarias.
Silano representava, de algum modo, a sua força de outra época, quando a senectude não se aproximava, obrigando o organismo ao mínimo de aventuras. Para o velho censor, o antigo recomendado de Cneio Lúcius era quase um filho, em cuja virilidade poderosa sentia ele o prolongamento das suas energias. Em todas as empresas, ambos se encontravam sempre juntos, para a execução de todas as ordens privadas de César, criando-se entre os seus espíritos a mais elevada atmosfera de afinidade e confiança. Ao lado das nossas personagens, uma havia que se fechara em profundo enigma. Era Cláudia Sabina. Desde a morte de Adriano, fora relegada ao ostracismo social, recolhendo-se de novo ao anonimato da plebe, de onde emergira para as mais altas camadas do império. De suas aventuras, ficara-lhe a fortuna monetária, que lhe permitia residir onde lhe aprovesse com todas as comodidades do tempo. Desgostosa, porém, com o retraimento absoluto das amizades espetaculosas, dos bons tempos de prestígio social, adquirira pequena chácara nos arredores de Roma, no modesto subúrbio entre as vias Salária e Nomentana, onde passou a viver entregue às suas dolorosas recordações. Não faltavam boatos acerca de suas atividades novas, e algumas de suas mais antigas relações chegavam a afiançar que a viúva de Lólio Úrbico começava a entregar-se às práticas cristãs, nas catacumbas, esquecendo o passado de loucuras e desvios. Na verdade, Cláudia Sabina tivera os primeiros contatos com a religião do crucificado, mas sentia o coração asaz intoxicado de ódio para identificar-se com os postulados de amor e singeleza. Decorridos 10 anos, não conseguira saber o resultado real da tragédia que armara na esteira do seu destino. Vivera com a terrível preocupação de reconquistar o homem amado, ainda que para isso tivesse de movimentar todos os bastidores do crime. Seus planos haviam fracassado. Sem o apoio de outros tempos, quando o prestígio do marido lhe propiciava uma turba de aduladores e de servos, nada conseguira, nem mesmo a palavra de Atéria, que, amparada por Ovídio, retirara-se para o seu sítio de Benevento, onde passou a viver na companhia dos filhos com a máxima prudência necessária à própria segurança. Cláudia Sabina encontrara algum conforto para o remorso que lhe mordia a alma, mas não poderia nunca, a seu ver, conciliar o seu ódio e o seu orgulho inflexíveis com a exemplificação daquele Jesus crucificado e humilde, que prescrevera a humildade e o amor como fulcro de todas as venturas terrenas. Debalde ouvira os pregadores cristãos das assembleias a que comparecera com a sua curiosidade sôfrega. As teorias de tolerância e penitência não encontraram eco no seu espírito intoxicado. E sentindo-se desamparada no íntimo com as penosas recordações do passado criminoso, a antiga plebeia julgava-se folha solta ao sabor dos ventos impetuosos. De quando em quando, entretanto, assaltava-a o pavor da morte e do além desconhecido. Desejava uma fé para o coração exausto das paixões do mundo. Mas, se de um lado estavam os antigos deuses que lhe não satisfaziam ao raciocínio, do outro estava aquele Jesus imaculado e santo, inacessível aos seus anseios tristes e odiosos. Por vezes, lágrimas amargas aljofravam-lhe os olhos escuros e, contudo, bem percebia que aquelas lágrimas não eram de purificação, mas de desespero irremediável e profundo. Carregando no íntimo o esquife pesado dos sonhos mortos, Cláudia Sabina penetrava no crepúsculo da vida, qual náufrago cansado de lutar com as ondas de um mar tormentoso sem a esperança de um porto, na desesperação do seu orgulho e do seu ódio nefandos. O ano de 145 corria calmo, com as mesmas recordações amargas dos nossos amigos, quando alguém, nas primeiras horas da manhã de um soberbo dia de primavera,
batia à porta de Elvídio com singular insistência. Era Atéria, que em singulares condições de magreza e abatimento, foi levada ao interior da casa e recebida por Alba Lucínia com simpatia e agrado. A antiga serva parecia extremamente aflita e perturbada, mas expunha com clareza os seus pensamentos. Solicitou à antiga patroa a presença de seu pai e do esposo, a fim de explanar um assunto grave. A consorte de Elvídio conjeturou que a mulher desejava falar particularmente de algum assunto de ordem material que a interessasse em Benavento. Diante de tanta insistência, chamou o velho censor que desde a morte de Júlia passara a residir em sua companhia, convidando igualmente o esposo a atender à solicitação de Atéria, que lhes granjeara, desde o drama de Célia, singular consideração e especial estima. Com espanto dos três, a serva pedia um compartimento reservado de modo a tratar livremente do assunto. Fábio e Elvídio julgaram-na demente, mas a dona da casa os convidou a acompanhá-la, a fim de satisfazer o que julgavam mero capricho. Reunidos num gracioso cubículo junto do tablino, Atéria falou nervosamente com intensa palidez no semblante. Venho aqui fazer uma confissão dolorosa e terrível e não sei como deva expor meus crimes de outrora. Hoje sou cristã e perante Jesus preciso esclarecer aos que me dispensaram no passado uma estima dedicada e sincera. Então, perguntou Elvídio, julgando-a sob a influência de uma perturbação mental. És hoje cristã? Sim, meu senhor, respondeu de olhos brilhantes, enigmáticos, como que tomada de resolução extrema. Sou cristã pela graça do Cordeiro de Deus, que veio a este mundo remir todos os pecadores. Até há pouco, preferiria morrer a vos revelar meus dolorosos segredos. Tencionava baixar ao túmulo com o mistério terrível do meu criminoso passado, mas de um ano a esta parte, assisto às pregações de um homem justo que nos confins de Benevento anuncia o reino dos céus com Jesus Cristo, induzindo os pecadores à reparação de suas faltas. Desde a primeira vez que ouvi a promessa do Evangelho do Senhor, sinto o coração ingrato sob o peso de um grande remorso. Além disso, ensina Jesus que ninguém poderá ir a ele sem carregar a própria cruz de modo a segui-lo. Minha cruz é o meu pecado. Hesitei em vir, receosa das consequências desta minha revelação, mas preferi arrostar com todos os efeitos do meu crime, pois somente assim presinto que terei a paz de consciência indispensável ao trabalho do sofrimento que há de regenerar minha alma. Depois da minha confissão, matai-me se quiserdes. Submetei-me ao sacrifício, ordenai a minha morte. Isso aliviará de algum modo a minha consciência denegrida. No alto, aquele Jesus amado que prometeu auxílio sacrossanto a todos os cultivadores da verdade, levará em conta o meu arrependimento e dará consolo às minhas mágoas, concedendo-me os meios para redimir-me com a sua misericórdia. Então, ante a perplexidade dos três, Atéria começou a desdobrar o drama sinistro da sua vida. Narrou os primeiros encontros com Cláudia Sabina, suas combinações, a vida particular de Lólio Úrbico, o plano sinistro para inutilizar Alba Lucínia no conceito da família e da sociedade romana. A ação de Plotina e o epílogo do trágico projeto que terminou com o sacrifício de Célia, cuja lembrança lhe embargava a voz numa torrente de lágrimas em recordando a sua bondade, a sua candura, o seu sacrifício. Narrativa longa, dolorosa. Por mais de 2 horas, prendeu a atenção de Fábio Cornélio e dos seus que a escutavam estupefatos. Ouvindo-a e considerando os pormenores da confissão, Alba Lucínia sentiu o sangue gelar-se-lhe nas veias, tomada de singular angústia. Elvídio tinha o peito opresso, sufocado, tentando em vão dizer uma palavra. Somente o censor, na sua inflexibilidade terrível e orgulhosa,
mantinha-se firme, embora evidenciando pavor íntimo, com uma expressão desesperada dominar-lhe o rosto. Desgraçada, murmurou Fábio Cornélio com grande esforço. Até onde nos conduziste com a tua ambição desprezível e mesquinha? Criminosa, bruxa maldita, como não temeste o peso das nossas mãos? Sua voz, porém, parecia igualmente asfixiada pela mesma emoção que empolgara os filhos. Vingar-me-ei de todos, gritou o velho censor com a voz estrangulada. Nesse instante, Atéria ajoelhou a seus pés e murmurou: Fazei de mim o que quiserdes, depois de me haver confessado, a morte me será um doce alívio. Pois morrerás, infame criatura, disse o censor desembainhando um punhal que reluziu a claridade do sol através de uma janela alta e estreita. Mas quando a destra parecia prestes a descer, Alba Lucínia, como que impelida por misteriosa força, deteve o braço paterno exclamando: Para trás, meu pai! Cesse para sempre a tragédia em nossos destinos. Que adianta mais um crime? Mas, ao passo que Fábio Cornélio cedia, atônito, marmórea palidez se estendia ao rosto da desventurada senhora, que tombou redondamente no tapete sob o olhar angustiado do marido, pressuroso no acudi-la. Lançando então um olhar de fundo desprezo à Atéria, que auxiliava o tribuno a acomodar a senhora num largo divã, o velho censor acentuou: Coragem, Elvídio, vou chamar o médico imediatamente. Deixemos esta maldita bruxa entregue à sua sorte. Mas hoje mesmo mandarei eliminar a infame que nos envenenou a vida para sempre. Elvídio Lúcius desejava falar, mas não sabia se devia aconselhar ponderação ao sogro impulsivo ou socorrer a esposa, cujos membros estavam frios e rijos em consequência do traumatismo moral. Amparando Alba Lucínia no divã, enquanto Atéria se dirigia ao interior para tomar as providências primeiras, Elvídio Lúcius viu o sogro ausentar-se pisando forte. Por mais que fizesse, o tribuno não conseguiu coordenar ideias para resolver a angustiosa situação. Levada ao leito, Alba Lucínia parecia sob o império de uma força destruidora e absoluta que não lhe permitia recobrar os sentidos. Debalde, o médico administrava poções e preconizava ungüentos preciosos. Fricções medicamentosas não deram o menor resultado. Apenas os movimentos convulsos do pesadelo acusavam a pletora de energias orgânicas. As pálpebras continuavam cerradas e a respiração opressa como a dos enfermos prestes a entrar em agonia. Enquanto Elvídio Lúcius se desdobrava em cuidados e procurava tranquilizar-se, Fábio Cornélio dirigiu-se ao gabinete e, chamando Silano em particular, falou-lhe austero: Mais que nunca preciso hoje da tua dedicação e dos teus serviços. Determinai, exclamou o oficial pressuroso. Necessito hoje de uma diligência punitiva para eliminar uma antiga conspiradora do Império. Há mais de 10 anos observo-lhe as manobras, porém só agora consegui positivar os seus crimes políticos e resolvi confiar-te mais esta tarefa de singular relevância para minha administração. Pois bem, exclamou o rapaz serenamente, dizei do que se trata e cumprirei vossas ordens com o zelo de sempre. Levarás contigo Lídio e Marcos, porquanto necessito auxiliar-te com 2 homens de inteira confiança. E em voz discreta indicou ao preposto o nome da vítima, sua residência, condições sociais e tudo quanto pudesse facilitar a execução do sinistro mandado. Por fim, acentuou com voz cavernosa: Mandarei que alguns soldados cerquem a chácara de modo a prevenir qualquer tentativa de resistência dos fâmulos. E depois de ordenares a abertura das veias dessa mulher infame, dirás que a sentença parte de minha autoridade em nome das novas forças do Império. Assim o farei, retrucou o emissário resoluto. Trata de agir com a maior prudência. Quanto a mim, volto agora à casa onde reclamam a minha presença. À tarde aqui estarei para saber do ocorrido.
Enquanto Silano rebanhava os auxiliares destinados à empresa, Fábio Cornélio regressava ao lar, onde baldos se faziam todos os recursos médicos para despertar Alba Lucínia do seu torpor estranho. Movimentando todos os servos, Elvídio Lúcius tudo fazia para despertar a companheira. Como louco, seu coração diluía-se amargamente em torrentes de lágrimas. E era improficuamente que recorria às promessas silenciosas aos deuses familiares. Enquanto Atéria se sentava humildemente à cabeceira da antiga patroa, o tribuno desdobrava-se em esforços inauditos, e Fábio Cornélio passeava de um lado para o outro, agitado, no interior de um gabinete próximo, ora esperando as melhoras da enferma, ora contando as horas a fim de conhecer o resultado da comissão sinistra. Com efeito, de tarde, o emissário do censor, rodeado de soldados, e dos 2 companheiros de confiança que deveriam penetrar na residência de Cláudia, chegara ao aprazível sítio arborizado e florido, onde a antiga plebeia se entregava às suas meditações num doloroso outono de sua vida. A viúva de Lólio Úrbico passara o dia entregue a reflexões amargas e angustiosas. Como se uma força misteriosa dominasse, experimentara as sensações mais tristes e incompreensíveis. Em vão, passeara pelos deliciosos jardins da principesca residência, onde as avenidas graciosas e bem cuidadas se saturavam dos fortes perfumes da primavera. Sentimentos estranhos e intraduzíveis sufocavam-lhe o íntimo como se o espírito estivesse mergulhado em amaríssimos presságios. Buscou fixar o pensamento em algum ponto de referência sentimental, e todavia o coração estava indigente de fé, qual deserto adusto. Foi com a alma imersa em penosos cismares que viu aproximar-se com grande surpresa o destacamento de pretorianos. Tomada de emoção, lembrando-se do que representavam aquelas pequenas expedições de terror, noutros tempos recebeu no seu gabinete o oficial que a procurava, acompanhado de 2 homens espadaúdos e atléticos, com os quais trocara significativos olhares. Ao que devo a honra de vossa visita? Perguntou depois de sentar-se, dirigindo a Silano um olhar de curiosidade intensa. Sois de fato a viúva do antigo prefeito Lólio Úrbico? Sim, replicou a interpelada com displicência. Pois bem, eu sou Silano Plautius, e aqui estou por ordem do censor Fábio Cornélio, que depois de longo processo, expediu a última sentença contra a vossa pessoa, esperando eu que saibais morrer dignamente, dada a vossa condição de conspiradora do império. Cláudia ouviu aquelas palavras sentindo que o sangue se lhe gelava no coração. Uma palidez de alabastro lhe cobriu a fronte enquanto as têmporas batiam aceleradamente. Estendeu precipitadamente as mãos a um móvel próximo, tentando utilizar uma grande campainha, mas Silano deteve-lhe o gesto, exclamando com serenidade: É inútil qualquer resistência, a casa está cercada. Encomendai aos deuses os vossos últimos pensamentos. A esse tempo, obedecendo aos sinais convencionais, Lídio e Marcos, 2 gigantes, avançavam para Cláudia Sabina, que mal se levantara, cambaleante. Enquanto o primeiro a amordaçava impiedosamente, o segundo avançou cortando-lhe os pulsos com uma lâmina acerada. Cláudia, todavia, sentindo o horror da situação irremediável, entregava-se aos verdugos, sem resistência, endereçando, porém, a Silano um olhar inesquecível. Fosse, contudo, pelo pavor daquele minuto inovidável ou em vista de qualquer emoção irresistível e profunda, o sangue da desventurada não vazava das veias abertas. Dir-se-ia que a abrasadora emoção sacudia todas as suas forças psíquicas, contrariando as leis comuns das energias orgânicas. Ante o fato insólito e raramente observado nas sentenças daquela natureza, e observando o olhar angustioso e insistente que a vítima lhe dirigia,
como a suplicar-lhe que a ouvisse, o oficial ordenou que Lídio sustasse o amordaçamento a fim de que a condenada pudesse fazer as suas recomendações e morresse tranquila. Aliviada do arroxo, Cláudia Sabina exclamou com voz soturna: Silano Plautius, meu sangue se recusa a vazar antes que te confesse todas as peripécias da minha vida. Afasta os teus homens deste gabinete e nada temas de uma mulher indefesa e moribunda. Altamente impressionado, o filho adotivo de Quinéio Lúcius ordenou aos companheiros se retirassem para uma sala próxima, enquanto Cláudia, a sós com ele, atirou-se-lhe aos pés com as veias gotejantes, dizendo amargamente: Silano, perdoa o coração miserável que te deu a vida. Sou tua mãe, desgraçada e criminosa, e não quero morrer sem te pedir que me vingues. Fábio Cornélio é um monstro. Odeio-o. Meu passado está cheio de sombras espessas. Mas quem te fez hoje um matricida é mandatário de muitos crimes. O pobre rapaz contemplava a vítima, tomado de doloroso espanto. Uma brancura de neve subira-lhe ao rosto, denunciando comoções íntimas. Todavia, se os olhos refletiam ansiedade angustiosa, os lábios continuavam mudos, enquanto a viúva de Lólio Úrbico lhe beijava os pés, desfeita em pranto. Então, era ali que estava o mistério do seu nascimento e da sua vida. Dolorosa emoção dominou-o, e Silano prorrompeu em soluços que lhe rebentavam do peito saturado de angústias. Desde a morte de Quinéio, vinha alimentando o desejo de esclarecer o mistério do seu nascimento. Muitas vezes projetou constituir família e sentia-se desarmado perante os preconceitos sociais, pensando no futuro da prole. Em determinadas ocasiões, experimentava o desejo de abrir o pequeno medalhão que o venerando protetor lhe confiara nas vascas da morte, e, contudo, um receio atroz da verdade paralisava-lhe os propósitos. Enquanto as mais penosas reflexões lhe obumbravam o raciocínio, Cláudia de joelhos contava-lhe detalhe por detalhe a história dolorosa da sua vida. Estarrecido ante aquelas verdades pronunciadas por uma voz que se abeirava do túmulo, Silano inteirava-se das suas primeiras aventuras amorosas, do seu encontro com Elvídio Lúcius. Nos tumultos aventurosos da vida mundana, da sua incerteza quanto à paternidade legítima e da resolução de confiá-lo a Quinéio, onde sabia existir a mais carinhosa dedicação pelo nome de Elvídio, circunstância que garantiria ao enjeitado um ditoso porvir. Dos golpes da sorte posterior desposando um homem de estado, de suas combinações com Fábio Cornélio em tempos idos, para a execução de sentenças iníquas no seio da sociedade romana, omitindo, porém, o drama terrível da sua vida em relação a Alba Lucínia. Sentindo que a iminência da morte agravara o ódio pelo censor, que a determinara, e por sua família, Cláudia Sabina, dando curso aos derradeiros desvios da sua alma, deixou transparecer que a morte de Lólio Úrbico, misteriosa e inesperada, fora obra de Fábio Cornélio e seus sequazes, ávidos de sangue a fim de acarretarem a sua ruína. Nos últimos instantes, levada pelo negrume do seu ódio tigrino, não vacilara em arquitetar o derradeiro castelo de calúnias e mentiras para levar à desolação a família detestada. Aquelas terríveis confidências soavam aos ouvidos do oficial como um clamor de vinganças que reivindicassem desforços supremos. Todavia, em consciência não lhe bastavam apenas as emoções para identificar a verdade. Necessitava de alguma coisa que lhe falasse a razão. Mas como se Cláudia Sabina lhe adivinhasse os pensamentos, foi logo ao encontro das suas vacilações silenciosas. Silano, meu filho, Quinéio Lúcius não te confiou um pequeno medalhão que envolvi nas tuas roupinhas de enjeitado? Sim, disse o rapaz extremamente perturbado.
Trago comigo essa lembrança. Nunca o abriste? Nunca. Nesse instante, porém, o emissário de Fábio revolveu uma bolsa que trazia sempre consigo, retirando o pequeno medalhão que a condenada contemplou ansiosamente. Aí dentro, meu filho, disse ela, escrevi um dia as seguintes palavras. Filhinho, eu te confio a generosidade alheia com a bênção dos deuses. Cláudia Sabina. Silano Plautius abriu o medalhão nervosamente, conferindo uma por uma todas as palavras. Foi aí que uma emoção violenta lhe abalou todas as faculdades. Acentuou-se a brancura de mármore que se lhe estampara na fronte. O olhar inquieto e triste tomou uma expressão vítrea de pavor e assombro. As lágrimas secaram como se um sentimento lhe aflorasse n'alma. Cláudia Sabina, sentindo-se nos derradeiros instantes, contemplava ansiosa aquelas transformações súbitas. Como se houvera sentido a mais radical de todas as metamorfoses, o rapaz inclinou-se para a vítima e gritou aterrado: Mãe, minha mãe! Nas suas expressões havia um misto de sentimentos indefiníveis e profundos. Elas se lhe escapavam do peito como um grito de saciedade afetuosa, depois de muitos anos de inquietação e de angústia. Recebendo aquela suprema e doce manifestação de carinho na hora extrema, a condenada, com a voz a extinguir-se, falou: Meu filho, perdoa-me o passado vil e tenebroso. Os deuses me castigam, fazendo-me perecer às mãos daquele a quem dei a vida. Meu filho, apesar de tudo, amo essas mãos que me trazem a morte. O pupilo de Cnéio Lúcius inclinara-se sobre o tapete manchado de sangue. Num gesto supremo que evidencia a sua angústia e o esquecimento do abandono materno, para considerar somente o destino doloroso que o conduzira ao matricídio, tomou nas mãos a cabeça exânime da condenada, cujo olhar parecia agora rejubilar-se com os pensamentos enigmáticos e criminosos de sua alma. Verificou-se então um fenômeno interessante. Como se houvera satisfeito cabalmente o último desejo, o organismo espiritual de Cláudia Sabina abandonava o corpo terrestre. Satisfeita a sua vontade psíquica, o sangue começou a jorrar em borbotões intensos e rubros dos pulsos abertos. Sentindo-se nos braços do oficial, que a encarava alucinado, voltou a dizer em voz entrecortada: Assim, meu filho, sinto que me perdoas. Vinga-me, Fábio Cornélio deve morrer. Os singultos da agonia não lhe permitiram continuar, mas os olhos enviavam a Silano as mais singulares mensagens que o rapaz interpretava com apelos supremos de desforro e vingança. Quando um pálor de cera lhe cobriu a fronte contraída num ricto de pavor angustiado, o mensageiro do censor abriu as portas, apresentando-se aos companheiros com a fisionomia transtornada. Seu olhar fixo e terrível parecia de um louco. No íntimo, as mais fortes perturbações mentais premiam-lhe o espírito desolado. Sentia-se o mais ínfimo e o mais desgraçado dos seres. Apenas com uma palavra de ordem, colocou-se a caminho de volta ao centro urbano, enquanto os servos dedicados de Cláudia lhe amortalhavam o cadáver entre lágrimas. Embalde, Lídio e Marcos, bem como outros pretorianos amigos, lhe chamavam a atenção para esse ou aquele detalhe da empreitada, porquanto Silano Plautius mantinha um silêncio inflexível e sombrio. A ideia de que Fábio Cornélio lhe conhecia o passado doloroso, não vacilando em fazê-lo assassino de sua mãe, bem como as histórias caluniosas de Cláudia Sabina à extrema hora, a respeito do censor e do seu procedimento no passado, provocaram-lhe uma perturbação cerebral intraduzível. O pensamento de que para o resto dos seus dias devia considerar-se uma matricida atormentava-o,
sugerindo-lhe os mais horríveis projetos de vingança. Dominado por sentimentos inferiores, acariciava um punhal que descansava nas armaduras, antegozando o instante em que se sentisse vingado de todos os ultrajes experimentados na vida. Era noitinha quando penetrou no imponente edifício onde Fábio Cornélio o esperava, num gabinete soberbo e amplamente iluminado. O velho censor recebeu-o com visível interesse e, buscando isolar-se dos presentes, inquiriu-o num canto da sala. Então, que novas me trazes? Tudo bem? Silano fitava-o de olhos gáseos, como presa das mais atrozes perturbações. Mas que é isso? Insistiu o censor extremamente conturbado. Estás enfermo? Que teria acontecido? Fábio Cornélio não pôde prosseguir, porque, sem dizer palavra, qual um alucinado em crise extrema, o oficial desembainhou o punhal celeremente, cravando-o no peito do censor, que caiu redondamente, gritando por socorro. Silano Plautius contemplava sua vítima com a face terrível dos dementes, sem dar o mínimo sinal de responsabilidade. Na sua indiferença, via o sangue do velho político escapar-se a jorros pela ferida entre a garganta e a omoplata, enquanto o ferido, nos estertores da morte, lhe dirigia um olhar terrível. Foi nesse instante que os numerosos guardas rodearam o antigo protegido de Quinéio Lúcius, eliminando-lhe igualmente a vida em rápidos segundos. Debalde, o oficial tentou resistir aos pretorianos e a outros amigos do assassinado, porque em poucos minutos estava reduzido a frangalhos pelos golpes de espada com que pagava afronta ao Estado com a perpetração do seu crime. A notícia correu à cidade celeremente. Assistido pelos amigos mais dedicados, Elvídio Lúcius precisou invocar todas as forças para não fraquejar sob golpes tão rudes. Dada a situação delicada em que se encontrava a esposa, providenciou para que os despojos sangrentos fossem levados à residência com especial cuidado, a fim de que o quadro sinistro e doloroso não agravasse a moléstia de Alba Lucínia, na hipótese de suas melhoras após a síncope prolongada. Um correio célere foi despachado para Capua, chamando Caio Fabrícios e sua mulher a Roma imediatamente. Entre as preocupações mais acerbas e impossibilitado de comunicar o peso que lhe oprimia o coração a qualquer amigo, dadas as penosas circunstâncias familiares em jogo, o filho de Quinéio vertia lágrimas dolorosas ao lado da esposa entre a vida e a morte, enquanto Márcia assumia a direção de todos os protocolos sociais em sua residência, para atender a quantos visitavam os despojos dos dois desaparecidos. Alba Lucínia despertara e, contudo, vagava-lhe no olhar uma expressão de alheamento do mundo. Pronunciava palavras ininteligíveis que Elvídio Lúcius daria a vida para compreender. Percebia-se que ela perdera a razão para sempre. Além disso, as síncopes renovavam-se periodicamente, como se as células cerebrais, à pressão de uma força incoercível, rebentassem vagarosamente uma por uma. Obedecendo aos imperativos da situação, o tribuno expediu ordens para que os funerais do sogro e do irmão adotivo se efetuassem com a celeridade possível, tanto assim que antes de uma semana chegavam da campanha Elvídia e o esposo sem alcançarem as cerimônias fúnebres e penetrando no lar paterno tão somente para se ajoelharem à cabeceira de Alba Lucínia, que desde a véspera entrara em dolorosa agonia. A presença dos filhos constituiu para o tribuno um suave consolo, mas ao seu espírito dilacerado figurava-se não haver consolação bastante no mundo para o coração humilhado e ferido. Tocado nas fibras mais sensíveis, via agonizar a esposa lentamente, como se um sicário invisível lhe houvesse cravado no coração acerado punhal. Diante da morte, cessavam todos os seus poderes,
todas as suas dedicações carinhosas. Submerso num oceano de lágrimas, guardando entre as mãos frias da companheira, Elvídio Lúcius não abandonou o aposento nem mesmo para atender ao apelo dos filhos recém-chegados. Pressentindo que a morte lhe arrebataria em breve a esposa idolatrada, conservava-se à sua cabeceira, dominado pelas meditações mais atrozes. De quando em quando emergia do abismo de suas reflexões, exclamando amargamente como se guardasse a convicção de que era ouvido pela moribunda. Lucínia, pois também tu me abandonas? Desperta, ilumina de novo a minha soledade. Se te ofendi alguma vez, perdoa-me, mas não fiz que te amar muito. Vamos, atende, eu vencerei a morte para te guardar em meus braços. Lutarei contra todos. Junto de ti, terei forças para viver reparando os erros do passado. Mas que farei sozinho e abandonado se partires para o mistério? Deuses do céu, não bastariam as ruínas do meu lar, os destroços de minha felicidade doméstica para me redimir aos vossos olhos? Tende compaixão do meu ser desventurado. Que fiz para pagar tão pesado tributo? E contemplando o céu, como se estivesse vislumbrando os numes que presidem aos destinos humanos, apontava a esposa agonizante, redizendo em voz abafada e dolorida: Deuses do bem, conservai-lhe a vida. Entretanto, como se as suas rogativas morressem apagadas diante de uma esfinge, Alba Lucínia desprendia-se do mundo com uma lágrima silenciosa ao amanhecer, enquanto os clarões rubros do sol tingiam as primeiras nuvens do céu romano ao caricioso despontar da aurora. Percebendo-lhe o derradeiro suspiro, Elvídio Lúcius ensimesmou-se numa tristeza indizível. Nos olhos agora, secos e esquisitos, perpassava uma expressão de revolta contra todas as divindades a seu ver insensíveis aos seus padecimentos e apelos desesperados. A residência do tribuno cobriu-se então de crepes negros, enquanto a sua silhueta agoniada permanecia junto à urna magnífica, que encerrava os despojos da companheira, qual sentinela que se houvera petrificado em desespero. Enérgico e impassível, respondia aos apelos afetuosos dos amigos com monossílabos amargos, enquanto Caio, Elvídia e a bondosa Márcia faziam as honras da casa. Após uma semana de homenagens da sociedade romana, efetuou-se o funeral da inditosa senhora, que tombara qual ave ferida no seu profundo amor materno, enquanto o marido, curtindo a mais angustiosa soledade, se sentia desamparado e ferido para sempre. Amargurada e silenciosa, Atéria permanecera na casa até o instante em que os carros mortuários acompanharam Alba Lucínia às sombras do sepulcro. Impressionada com as tragédias que a sua revelação haviam desfechado dentro daquele lar outrora tão feliz, sentiu-se humilhada no mais íntimo do coração. Muitas vezes, nas horas terríveis da agonia da ex-patroa, dirigira o olhar súplice ao tribuno, a fim de verificar se lhe perdoara, de modo a tranquilizar a consciência abatida. Elvídio Lúcius parecia não vê-la indiferente à sua presença e à sua vida. Experimentando sinistro remorso, Atéria abandonou a casa de Elvídio, onde se sentia como verme asqueroso, tal a angústia dos seus tristes pensamentos na dolorosa noite caída sobre a casa do tribuno após o funeral. Fazia frio. As sombras noturnas eram espessas, impenetráveis, como as angústias que lhe gelavam o coração. A permanência ali, porém, depois do enterro, não era mais possível em vista das amarguradas emoções que lhe vibravam na alma. A velha criada saiu então demandando o Trastevere, onde possuía antigas relações de amizade. Interessante é que no percurso pelas ruas estreitas seguira trajeto idêntico ao da jovem Célia, quando compelida a abandonar o lar paterno.
Depois de muito caminhar, deteve-se perto da ponte Fabrícios, temendo prosseguir. Era quase meia-noite e as proximidades da ilha do Tibre estavam desertas. Quis retroceder, premida por uma força inexplicável, como se pressentisse algum perigo iminente. Quando dois homens mascarados se aproximaram, quais massas escuras que se movessem rápidas entre as pesadas sombras da noite. Tentou gritar, mas era tarde. Um deles atirava-se rápido a ela, amordaçando-a fortemente. Lucano, dizia baixinho o desconhecido a envolver-lhe o rosto com uma toalha grossa. Apalpa-a depressa, urge terminar o serviço. Ora essa, dizia o companheiro decepcionado, trata-se de uma velha desprezível. Não desanimes, prosseguiu o outro. Palpita-me que é boa presa, vamos. Essas velhas costumam trazer o dinheiro oculto no seio quando são ardilosas e avarentas. O bandido, que tinha as mãos livres, levou-as ao tórax da velha criada de Ovídio Lúcio, sentindo que o seu coração batia acelerado. De fato, era ali que a Téria guardava numa bolsa reforçada todo o cabedal sonante das suas economias. Encontrando-lhe o pequeno tesouro, ambos os malfeitores esboçaram um sorriso de satisfação e, obedecendo a um sinal do companheiro, Lucano bateu fortemente na cabeça da vítima amordaçada com uma pequena bengala de ferro, exclamando com voz sumida quando percebeu que ela desmaiara. Assim sempre é melhor. Amanhã não poderás relatar a proeza aos vizinhos, para que as autoridades nos venham incomodar. Em seguida, arrastaram a vítima atordoada pelos golpes rijos, atirando-a sem piedade nas águas pesadas do rio que rolava silenciosamente. A Téria teve, assim, os seus últimos instantes como a espiar o torpe delito do passado culposo. Todavia, após examinarmos a derradeira provação da velha cúmplice de Cláudia Sabina, voltemos a seguir Elvídio Lúcio na sua pesada noite de sofrimentos íntimos. Somente no dia imediato ao funeral da mulher, conseguiu o tribuno reunir os filhos num gabinete privado, confidenciando-lhes as tristes revelações que desfecharam nos terríveis acontecimentos, aniquiladores da sua ventura para todo sempre. Terminada a impressionante narrativa, Caio Fabrícios contou à esposa e ao sogro o encontro com Célia 10 anos antes, quando se dirigia à Campânia, chamado por interesses urgentes. Jamais aludir ao fato, considerando o voto formal de se lembrarem da jovem tão somente como de uma morta, sempre querida. Nunca esquecer aquele quadro triste da cunhada abandonada na solidão da noite, junto à montanha de Terracina, e muita vez recriminou-se por se haver mantido indiferente e surdo aos seus apelos. Elvídia e seu pai ouviam-no tomados de mágoa e assombro. Somente aí, no exame de todos os sacrifícios da filhinha, ponderando os seus tormentos morais para isentar a família dos golpes da desventura e da calúnia, o filho de Quinéio Lúcio conseguiu despertar o resquício da sua sensibilidade para pegar-se de novo à vida. A narrativa do genro vinha indiciar que Célia vivia em qualquer parte. Lembrou-se da esposa e pôs-se a pensar que se Alba Lucínia ainda estivesse na terra, sentiria imenso júbilo se pudesse abraçar de novo a filha desprezada. Certamente, do céu, a companheira querida haveria de lhe orientar os passos, abençoaria o seu esforço. E um dia, quando a providência dos deuses permitisse, a alma da esposa lhe guiaria o coração ulcerado até a filha, para que pudesse morrer beijando-lhe as mãos. Mergulhado nessas cogitações angustiosas, com uma serenidade triste a clarear seus passos, Elvídio Lúcio conseguiu chorar de maneira a aliviar a íntima angústia. Suas lágrimas, agora que Elvídia as enxugava com carinho, eram como essas chuvas benéficas que lavam o céu após o fragor da tempestade. Então, como se o animasse uma esperança nova,
O tribuno converteu todas as dores na preocupação de reencontrar a filhinha expulsa do lar, fosse onde fosse, para alívio da consciência. Desejava morrer para reunir-se à companheira bem amada, mas quisera levar-lhe também a certeza de que Célia reaparecera e que de joelhos havia suplicado perdão da filha a quem não pudera compreender. Com esse propósito, encaminhou-se à campanha com os filhos de regresso a Capua, e depois de alguns dias de repouso, dispensando a companhia de qualquer servo, a fim de entregar-se sozinho às investigações necessárias, partiu para o Lácio, apesar de todas as súplicas de Ovídia, para que aceitasse ao menos a companhia do genro. Triste e só, o velho tribuno perambulou inutilmente por todas as cidades próximas de Terracina, estacionando longo tempo junto à gruta de Tibério a evocar as penosas recordações do genro. A despeito de todos os esforços, foi em vão que viajou a Itália inteira. Assim que decorrido 1 ano da morte de Lucínia, regressou a Roma abatido e desolado como nunca. Sentindo-se profundamente desamparado, era qual árvore frondosa, singularmente insulada na planície extensa da vida. Enquanto mantinha a seu lado as outras companheiras, podia suportar os furacões violentos que desciam dos montes, mas, destruídos os troncos próximos, cuja presença fortalecia, era agora incapaz de resistir aos ventos mais leves dos vales obscuros da dor e do destino. Recolhido ao gabinete, recebia tão somente a visita dos amigos mais íntimos, cuja palavra não trouxesse ao seu espírito atormentado qualquer lembrança do passado infortunoso. Um dia, porém, um escravo veio anunciar antigo camarada de infância, Rúfio Propércio, cuja história amarga dos últimos tempos ele bem conhecia. Apesar das suas próprias lutas, conhecera-lhe todas as desgraças e infortúnios. Euvídio Lúcius mandou-o entrar sofregamente como irmão de dores e martírios íntimos. Trocadas as primeiras impressões, Rúfio Propércio advertiu. Caro Euvídio, depois de tão longa separação, surpreende-te a minha fortaleza moral ante as hecatombes dolorosas da existência. Devo explicar-te o porquê da minha resignação e serenidade. É que hoje abandonei nossas crenças inexpressivas para pegar-me a Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Será possível? Exclamou o tribuno interessado. Sim, hoje compreendo melhor a vida e os sofrimentos neste mundo. Somente nos tesouros do ensino cristão encontrei a força indispensável à compreensão da dor e do destino. Só Jesus, com a sua lição de piedade e misericórdia, pode salvar-nos do abismo de nossas angústias profundas para uma vida melhor, que não comporta os enganos e desilusões amargas da terra. E enquanto Euvídio Lúcius o ouvia assombrado por encontrar um amigo íntimo, estabilizado na fé ardente e pura entre os escombros da época, Propércio acrescentava. Já que te sentes igualmente ferido pelo destino, por que não frequentares conosco as reuniões cristãs onde eu te poderia acompanhar? É bem possível que encontres no Evangelho a paz almejada e a energia imprescindível para triunfar de todos os tormentos da vida. Ouvindo o carinhoso convite do amigo de infância, o tribuno lembrou-se instintivamente da filha, das suas convicções. Sim, fora o cristianismo que lhe dera tamanhas forças para o sofrimento e para o sacrifício. Além disso, recordou as figuras de Nestório e Ciro que haviam caminhado para a morte sem um gemido, sem uma queixa. Como que cedendo a uma súbita resolução, respondeu resoluto. Aceito o convite. Onde é a reunião? Numa casa humilde, junto à porta Ápia. Pois bem, irei contigo. Rúfio despediu-se, prometendo buscá-lo à noitinha, enquanto ele passava o resto do dia em cogitações graves e profundas.
À hora convencionada, demandaram o local das assembleias humildes, onde pela primeira vez Elvídio Lúcio ouviu a leitura do Evangelho e os comentários singelos dos cristãos. A princípio, estranhou aquele Jesus que perdoava e amava a todos com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Mas no curso de numerosas reuniões, entendeu melhor o Evangelho e, apesar de lhe não sentir as lições inteiramente, admirava o profeta simples e amoroso que abençoava os pobres e os aflitos do mundo, prometendo um reino de luz e de amor, para além das ingratas competições da terra. Seu esforço na aquisição da fé seguia o curso comum, quando um pregador famoso surgiu um dia naquele núcleo de gente simples e bondosa. Tratava-se de um homem ainda novo, inteligente e culto, de nome Saulo Antônio, que fizera da existência um sacrossanto apostolado no trabalho da evangelização. Sua palavra, inflamada e vibrante sobre os Atos dos Apóstolos, logo após a partida do Cordeiro para as regiões da luz, impressionara o tribuno profundamente. Pela primeira vez, escutava um intelectual quase sábio a exaltar as virtudes dos seguidores do Cristo, fazendo comparações extraordinárias entre o Evangelho e as teorias do tempo, que ele se habituara a considerar como notas de evolução inexcedíveis. Terminada a preleção, inspirada e brilhante, Elvídio acercou-se do orador, exclamando com sinceridade: Meu amigo, trago-lhe meus votos para que a sua palavra iluminada continue a clarear os caminhos da terra. Desejava, porém, ouvi-lo sobre uma dúvida que me nasceu há tempos no coração. E enquanto o pregador lhe acolhia as palavras com profunda simpatia, continuou: Não duvido dos atos dos apóstolos de Jesus, mas estranho que de há muito tempo para cá não haja mais na terra organizações privilegiadas como a dos antigos seguidores do Cristo, que possam aliviar nossas dores e esclarecer-nos o coração nos sofrimentos. Meu irmão, replicou o orador sem se perturbar, antes de recorrermos aos intermediários, urge prepararmos o coração para sentir a inspiração direta do Cordeiro. A sua objeção, porém, é muito justificável. Contudo, cumpre-me esclarecer que as vocações apostólicas não morreram para o mundo. Em toda a parte elas florescem sob as bênçãos de Deus, que nunca se cansou de enviar até nós os mensageiros de sua misericórdia infinita. E depois de ligeira pausa, como se desejasse transmitir uma impressão fiel de suas reminiscências mais íntimas, Saulo Antônio acrescentou convictamente: Faz alguns anos era eu inimigo acérrimo do cristianismo e dos seus divinos postulados. Todavia, bastou a contribuição de um verdadeiro discípulo de Jesus para que meus olhos se aclarassem buscando o verdadeiro caminho. Ainda hoje lá está ele, franzino e humilde como uma flor do céu, inaclimatável entre as urzes da terra. Trata-se do irmão Marinho, que nos arredores de Alexandria constitui uma bênção de Jesus permanente e divina para todas as criaturas. Imagem do bem, personificação da perfeita caridade evangélica, viu curar leprosos e paralíticos, restituir esperanças e fé aos mais tristes e mais empedernidos. Ao seu tugúrio miserável acorrem multidões de aflitos e desamparados, que o venerável apóstolo do Cordeiro reanima e consola com as lições profundas de amor e de humildade. Depois de peregrinar pelas sendas mais escuras, tive a dita de encontrar a sua palavra carinhosa e benevolente, que me despertou para Jesus dos negrores do meu destino. Sentindo-lhe a profunda sinceridade, Elvídio Lúcio interrogou ansioso: E esse homem extraordinário recebe a todos indistintamente? Todas as criaturas lhe merecem atenção e amor. Pois, meu amigo, revidou o tribuno no seu íntimo desconsolo,
não obstante minha posição financeira e a consideração pública que desfruto em Roma. Trago o coração acabrunhado e doente como nunca. As lições do Evangelho têm sustentado de algum modo meu espírito abatido. Contudo, sinto necessidade de um remédio espiritual que, suavizando-me as dores íntimas, me leve a compreender melhor os divinos exemplos do Cordeiro. Suas referências chegam a propósito, pois irei a Alexandria buscar a consolação desse apóstolo, mesmo porque uma viagem ao Egito, nas atuais circunstâncias da minha vida, far-me-á grande bem ao coração. No dia seguinte, o filho de Quinéio Lúcio deu os primeiros passos para efetuar a excursão com a presteza possível. E antes que a galera largasse de Hóstia, começou a concentrar as suas esperanças naquele irmão marinho, cujas virtudes famosas eram veneradas em todas as comunidades cristãs, e havido por emissário de Jesus, destinado a sustentar no mundo as tradições divinas dos tempos apostólicos.